Olá, amigo empreendedor veterinário. É com muito prazer que hoje a gente está aqui nos estúdios VetSign mais uma vez, né? Na companhia do James, ele está lá dentro fazendo essa mágica acontecer. Eu e a Aline aqui do Jurídico Pet, a gente está recebendo um casal que eles são, ó, muito queridos, muito amados. A gente já acompanha o conteúdo deles há bastante tempo. Dois veterinários super empreendedores e que tem bastante coisa para falar sobre carreira na veterinária, sobre mindset, produtividade. Então, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Vanessa e Rodrigo. Ah, que massa estar aqui com vocês. Muito legal estar aqui. Em primeiro lugar, gratidão pelo convite, muito obrigado, é um prazer imenso a gente estar aqui. E isso é muito especial pra gente, né? A gente também admira muito o trabalho de vocês, de verdade mesmo. E eu vou deixar a minha digníssima apresentar a Medvet Masters. Gente, prazer estar aqui com vocês, né? Prazer estar aqui sentado na mesa com pessoas que a gente admira também. Então, para a gente é uma honra estar aqui. E nós somos fundadores da Medvet Masters, né? Somos casados e sócios. E a Medvet Masters surgiu, na verdade, a partir de uma demanda que a gente percebeu nas nossas carreiras, né? Então, a gente foi se desenvolvendo na nossa carreira até que chegou um determinado ponto, eu vou falar bem resumidamente aqui, mas até que chegou um determinado ponto que a gente começou a se desenvolver em áreas além da parte técnica veterinária, né? Eu vinha seguindo uma carreira convencional na cardiologia veterinária, na clínica geral inicialmente, depois na cardiologia veterinária, e chegou um determinado ponto que a gente foi fazer outros cursos fora da área técnica veterinária, tudo com o intuito de a gente se desenvolver, né, enquanto médicos veterinários. E quando a gente foi se desenvolvendo, isso foi 2016, a gente começou, né, a trilhar por esse caminho. Em 2018, a gente, num evento, a gente teve a ideia de criar a Medvet Masters e de falar todo o conteúdo que a gente estava adquirindo, todo o conhecimento que a gente estava adquirindo e que facilitou a nossa jornada dentro da nossa carreira, a gente resolveu propagar isso também para os outros médicos veterinários, porque a gente via que o que a gente passou, muita gente estava passando e que existiam conhecimentos como comunicação, como conhecimentos que a gente adquiriu também nas formações em coach, formação em programação neurolinguística, atendimento ao cliente, marketing, vendas, enfim, que a gente foi adquirindo para a gente se desenvolver e a gente decidiu também compartilhar isso com outras pessoas. Inicialmente foi um projeto, na verdade, de divulgação de conhecimento, né? Em 2019 a gente criou, de fato, o Medvet Masters nas redes sociais. Em 2020, a gente formalizou, a gente criou uma empresa mesmo voltada para o desenvolvimento de carreira e negócios veterinários. Se quiser complementar algo. Espetacular, vou falar. Excelente. Nosso intuito enquanto Medvet Masters é agregar para os profissionais veterinários e para o mercado veterinário, gerando desenvolvimento. Então, o que a gente busca é que o profissional e que a empresa acesse o seu máximo potencial e consiga colocar isso em prática para colher os resultados, frutos desse potencial. E uma coisa que a gente sempre foca muito, que eu sei que vocês também fazem, é que a gente sempre busca passar o conhecimento que a gente adquiriu, né? Passar esse tipo de informação e até dos conhecimentos que a gente continua adquirindo com os nossos clientes. Hoje a gente atende veterinário, eu passei de atender bicho para atender veterinário, né? A gente sempre busca trazer esse tipo de conhecimento de forma muito simples e aplicável para a rotina. Porque uma coisa é eu chegar lá num curso, por exemplo, num MBA, que foi o que eu fiz, né? MBA Gestão Estratégica de Pessoas, o Rodrigo fez MBA em Marketing, Gestão Empresarial, e muitas vezes o que é dito lá, a gente consegue praticar na nossa rotina, mas de uma forma adaptada. Então, a gente faz essa abordagem de forma prática, simples e aplicável para a rotina. Por quê? Porque a gente tem conhecimento de causa, né? Da rotina do médico veterinário. Conteúdo importantíssimo, né? A gente é advogada, mas trabalha praticamente sempre no meio de veterinários. E a gente vê essa dor no mercado. Como o médico veterinário ele tem dificuldade de sair da questão técnica para ir para gestão, para marketing. E hoje em dia, qualquer profissional ele precisa ser multidisciplinar. Não basta a gente dominar tecnicamente a nossa área, e aí eu falo como advogada também. Quando a gente se forma, a gente quer peticionar, a gente quer trabalhar com processo. E aí, quando a gente vem para o mercado de trabalho, encontra um mercado de trabalho diferente. Isso é o operacional. Tu precisa de muito mais do que isso. O teu cliente já não chega com as coisas prontas para ti. Como que tu vai alcançar esse cliente? Qual é o teu posicionamento para o cliente? E a gente vê isso na veterinária também. Então, como é importante levar esse conhecimento de uma forma prática.
Porque às vezes o pessoal faz um curso de marketing, de gestão, até investe no curso, mas não consegue enxergar como que aquilo vai ser aplicável para ele, porque é uma área muito específica. Exatamente. E aí esse é o propósito até do Jurídico Pet, quando a gente fala do nosso conteúdo. A gente traz o conteúdo jurídico também adaptado para o mercado. Não adianta eu falar, tá na lei tal coisa. Tá, não, olha, vamos explicar para vocês no dia a dia. A hora que o teu cliente chegar com um cãozinho assim, 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 é isso que tu tem que fazer. Então, eu acho que isso é interessante no mercado e isso tem muito alinhamento, tanto no nosso trabalho, a forma como a gente produz conteúdo, como a de vocês. Exato. E uma coisa que tem muito match também entre a nossa história e a história de vocês foi esse insight, esse start que os eventos proporcionam. Porque a Jurídico Pet também nasceu assim, né? Eu comecei a participar de feiras, eu já vinha de uma família bem inserida na veterinária, do meio pet, mas foram as feiras que me deram esse start. Não, só um pouquinho, tem negócio aqui. E esse insight veio muito porque a Aline, a gente sempre pesquisou muito sobre negócios, para ser diferente mesmo na advocacia, né? Como que a gente vai... quantos advogados inscritos? Olha, acho que mais de 1 milhão. 1 milhão de advogados inscritos. Como que eu vou me diferenciar nesse sentido? E aí foi olhando para dentro de casa, participando de eventos, conversando com as pessoas, entendendo qual era a dor daquele cliente, aquele potencial cliente. A gente tinha só uma certeza que era empresa que a gente queria atender. Mas que tipo de empresa? Como que eu vou chegar nesse cliente? E aí foi trabalho de formiguinha que a gente enxergou a medicina veterinária e deu super certo. Excelente. Que massa, que E a gente massa. percebe que todos os mercados vão se desenvolvendo, vão amadurecendo. E quanto mais o mercado se desenvolve, o que era um diferencial antes passa a não ser mais. Então, a gente fala muito com os médicos veterinários, busquem ao máximo conhecimentos que ainda são diferenciais no mercado atualmente. Porque quanto mais o tempo passa, mais comum isso vai se tornar entre os profissionais da área. Com certeza. Né? Então, quando você falou, né, a respeito disso, né, o que a gente vai buscar para se diferenciar? Então, na hora que a gente percebe que existem pontos que são grandes diferenciais no mercado, a gente tem que buscar obter esse conhecimento e colocar em prática o quanto antes. Porque à medida que o tempo está passando, mais profissionais estão buscando e adquirindo esse conhecimento e colocando em prática. E a internet está aqui para que as pessoas tenham uma democratização da informação. Então, aquilo que levava 10, 15 anos para se tornar obsoleto, agora em 1, 2 anos, em meses até, já tem estratégias novas, né? Exato. E a gente Exatamente. vê no mercado veterinário uma resistência para inovação. Inovação é fazer diferente, algo que outras pessoas já fazem. E aí, às vezes, quando a gente traz ideias novas, assim, vamos testar tal coisa, eu acho que se a gente fizer assim vai ser melhor, a gente vê muito médico veterinário resistente. Esperam outros fazerem para depois começar, mas aí já não há diferenciação mais de mercado, né? Exato. E existe uma cultura dentro da medicina veterinária, e eu não acho isso errado, tá? Que é uma cultura do desenvolvimento técnico. A gente precisa se desenvolver tecnicamente. Isso é básico. A gente sempre fala assim, ó, desenvolvimento técnico, conhecimento técnico de qualidade, ele é base para nossa entrega. Só que isso não basta, né? Então, a gente sempre fala assim, ó, o que o tutor espera de você é o conhecimento técnico, uma conduta técnica adequada para aquele pet dele. É o mínimo. Agora, isso é o básico, isso é o feijão com arroz, tá? O adicional é o quê? Como que você vai, qual a experiência que esse cliente vai ter com você, qual a sua comunicação com relação a esse cliente, como que você conduz esse caso, de que forma você conduz, qual a sua sensibilidade para conduzir esse caso, que são todos aspectos comportamentais e que a gente precisa se desenvolver. A gente não pode mais negligenciar, por quê? Porque hoje, além do acesso à informação, o acesso à informação contribui para isso, o perfil do consumidor está mudando. É só a gente olhar para a gente. Quando alguém fala, você vai ao médico, você não pesquisa lá o diagnóstico que ele falou para você, o que você vai fazer, independente da sua área de atuação, né? Então, a gente vai buscar essa informação. Então, o tutor, ele está cada vez mais tendo acesso a isso, e isso faz com que a exigência em cima do profissional que está ali no consultório, que está ali na clínica, no hospital, ele tenha que desempenhar o papel técnico dele, é o básico, é o fundamento. E todo o resto é adicional e é o que vai diferenciar. A gente Tá. gosta muito de dizer que para uma construção de uma carreira, né? Se você quer construir uma carreira de sucesso, a gente usa muito esse conceito da competência técnica veterinária como literalmente a base. Eu quero construir, como se fosse um prédio. A base é o conhecimento técnico, mas não basta. Isso não garante o prédio. Pronto.
Então, além da base, você precisa de outras competências que aí sim você vai conseguir construir essa carreira. Isso me lembra até uma frase que o Érico Rocha usa para explicar outra coisa, mas que eu acho que nesse contexto também se aplica. Não basta ser bom tecnicamente. Você precisa mostrar, aparentar ser. E aí o aparentar ser é todo o resto. Todo Igual o resto. casamento, né? Não adianta ser fiel, tem que aparentar ser fiel. Porque daí assim tu adquire confiança e tal. E com o cliente é a mesma coisa, né? Então eu posso ser um melhor médico veterinário tecnicamente, mas se o meu comportamento, se a forma como eu me comunico com o cliente Postura. não passa isso, para ele nunca vai ter essa certeza. Então, mais do que ser, precisa também saber aparentar ser. Perfeito. Engraçado que essa questão da técnica foi um dos primeiros pontos que a gente identificou, né, Aline, quando começou o Jurídico Pet, que o médico veterinário, ele é extremamente cauteloso com os estudos, estudioso, estuda muito mais que nós, às vezes, né? O que a gente viu também foi a questão da informalidade. Um mercado extremamente informal, que cresce ano após ano. Não vou trazer números aqui do mercado, né? Que vou acabar me equivocando, mas é um mercado que passou praticamente ileso a pandemia, enquanto que estavam restaurante, enfim, diversas empresas fechadas, as clínicas veterinárias estavam a todo vapor trabalhando. Como que vocês veem essa questão da informalidade em face desse mercado que é muito grande, né? E tanto médico veterinário insatisfeito? Bom, acho que em primeiro lugar, acredito que muito disso vem da falta de informação, falta de conhecimento. E aí eu já aproveito para mais uma vez parabenizar pelo trabalho que vocês fazem no mercado, obrigada. sinceramente, porque isso muda a realidade de muitos profissionais e muitas empresas. Então, o desconhecido gera medo. Então, quando a gente não tem o conhecimento a respeito de determinada área, a gente tem um certo receio, é comum acontecer isso. Então, a gente conversa com muitos veterinários, a gente atende médicos veterinários e a gente percebe que quando chega em determinados assuntos, dá Não um querem passo olhar, atrás, né? dá um passo atrás. Não, isso daqui eu não conheço, isso aqui eu não entendo, eu não tenho tempo para poder estudar isso e aprender isso. Ou é aquela famosa coçada na cabeça e falando bem assim, cara, eu preciso ver esse negócio. Só que faz 5 anos Uhum. que ele tá coçando a cabeça e falando, eu preciso ver esse negócio. Então, a falta de conhecimento eu acho que é o principal fator. O fator inicial, perdão. E a questão cultural também. Ah, sempre foi assim. Ah, mas todo mundo trabalha desse jeito. Só que a questão é que a gente precisa entender que o aspecto da formalização... Eu posso contar a minha experiência com Claro. relação a... Porque eu acho que é importante, né? Para você que é médico veterinário que está assistindo aqui, eu acho que é importante a gente compartilhar nossas experiências reais. Eu trabalhei um tempo, um período informal, né? Chegou um determinado ponto da minha trajetória, eu ainda era clínica na época, eu trabalhava ainda com clínica, trabalhava concomitante com a cardio. E eu fiz a minha formalização através da inscrição de autônomo. Vocês são muito melhores do que eu para falar sobre isso. Mas eu lembro que isso refletiu na minha postura profissional, o fato de eu estar formalizada. Primeiro, eu poderia livremente fazer qualquer financiamento, ter conta em banco de forma despreocupada, porque assim a gente precisa justificar de onde a gente está tendo receita, né? Em determinado momento a gente pode ser cobrado por isso, né? Então isso era uma coisa que por mais que eu não tinha conhecimento, né? Isso ficava na minha cabeça, gente, eu preciso estar formalizada. Mas tem um ganho secundário, né? Que é muito importante, que é assim, a sua postura muda. Depois que você se formaliza, depois que você traz de forma correta, você está ali, você está certinho, a sua postura, a sua comunicação, parece que você se torna mais profissional, parece que é louco, né? Mas é como se fosse um ritual. Não, agora, né, tá tudo certo. Então, esse aspecto cultural que a gente tem que se questionar. Putz, não é porque sempre foi assim que eu vou continuar sendo assim, principalmente ter noção de quais são as consequências que as minhas decisões podem acarretar. E aí você avaliar, o que você está disposto a pagar o preço, né? E aí, um outro ponto que você falou da insatisfação, a gente pega muito, além do desconhecimento, de tudo isso que a gente falou, existe um outro ponto que é muito importante a gente falar. A gente tem que assumir o controle, o rumo da nossa carreira, a gente tem que ser protagonista na nossa carreira. Então, eu não posso assumir primeiro que todo mundo faz, eu vou fazer também, esse é um ponto, mas eu também preciso buscar formas, de que forma que eu posso resolver, de que forma que eu posso dar um próximo passo para que eu consiga trabalhar de forma mais correta. Isso vai impactar, gente, até na sua percepção de valor. O tutor, ele vai valorizar mais o profissional, que ele tem um CNPJ ali, que ele emite nota fiscal do atendimento dele.
Isso impacta. E isso muitas vezes não é expressado verbalmente, mas isso é sentido. Então, a gente precisa se questione, pelo menos se questione o porquê não. O porquê não fazer, tá? Não é assumir que sempre foi feito e eu vou continuar fazendo assim. E buscar informação do que é, né, se formalizar. A gente faz bastante palestra e tal sobre o tema e a gente vê que tem muito profissional que ele fica reticente, assim. Ele não sabe escolher qual que é o melhor para ele. Só que quando vocês não escolhem o melhor para vocês, a empresa vai escolher. Quem te contratar vai escolher. E aí, esse profissional, ele fica sempre com aquela sensação de, nossa, é a pior escolha para mim, ou estou sendo prejudicado, mas não sabe nem no quê. Então, quando a gente assume o controle, vai atrás de informação, entende a diferença de cada um, tem como você negociar isso. Olha, eu vou ganhar o valor X para mim, a forma que fica melhor para mim é essa. Define a empresa, vocês chegarem para a empresa com uma proposta, sabendo o que é melhor para vocês, dá muito mais segurança na hora de contratar. Ele sabe o que ele quer, porque quem não tem essa certeza gera uma insegurança até para quem está contratando, né? Nossa, hoje eu estou contratando um profissional autônomo, mas ele quer ser CLT, e não é a forma de contratação, aí já tem um desalinhamento de expectativas, ou eu estou contratando um PJ, mas ele acha ruim, ele queria ser autônomo. Então, ter certeza da forma como você oferece o teu serviço para uma empresa, isso é bom, eu acho que dá muito mais segurança na hora de você ser contratado. Sensacional. E é uma questão que a gente precisa ir avaliando todos os pontos. Toda vez que a gente está diante do novo, que é o que o Rodrigo falou, a gente precisa ir avaliando todos os pontos. Eu vou pegar mais uma vez na questão da consequência. Tá, ok, eu não sou formalizado, mas qual é a consequência disso? A gente precisa avaliar todos os cenários, todas as consequências que a gente pode assumir a partir dali. E aí, uma vez que a gente tem consciência, a gente avalia o que a gente está disposto a pagar o preço. A gente sempre vai pagar o preço de alguma forma, seja numa carga tributária maior, ou seja numa possível, né, eu não sei como que fala isso, tá? Mas uma possível cobrança de coisas que você já recebeu e que você acabou não tendo nenhuma tributação ali, no caso do jurídico, né? Então, a gente precisa aprender a pagar o preço. Mas sabe qual é o ponto que é muito importante? O veterinário, muitas vezes, ele fica agindo no piloto automático. Ele não para refletir sobre ele, sobre a carreira dele, sobre o negócio dele, que sabe fazer um planejamento de carreira, né? Um planejamento adequado. Então, a gente precisa entender que isso também faz parte do nosso trabalho. Não é só ali ficar atendendo, no meu caso, né? Igual eu ficava atendendo, emitindo laudo, ok, isso é parte do meu trabalho, mas toda a parte também de planejamento, de estratégia, de avaliar onde que eu posso me desenvolver mais, também faz parte do meu trabalho. Principalmente porque a maioria dos médicos veterinários são autônomos. A maioria são prestadores de serviço. A maioria é prestador de serviço. Então, a gente precisa parar também, entender que isso também faz parte do nosso trabalho. Mas isso não é um privilégio só da veterinária, né? A gente, no direito também, o pessoal, quando se forma, tem uma dificuldade em demonstrar como que quer ser contratado. E aí, a gente tem alguns entraves aí em relação a CLT e tal. Então, a gente, desde o início, eu e a Aline, sempre soube que a gente queria fazer algo diferente, né? E para fazer diferente, a gente tem que estar formalizado, tem que estar tudo certinho. Não dá para deixar a vida levar. E uma coisa que a gente sempre se questiona, e queria saber a opinião de vocês, né? De quem é essa responsabilidade? É do conselho de auxiliar? Essa responsabilidade vai ser na graduação, de demonstrar para esse veterinário que as coisas podem ser diferentes? Como que a gente pode melhorar isso? Porque é um anseio que a gente tem, né? A gente vem buscando trabalhar bastante na base e o trabalho que a gente fez com vocês essa semana para os mentorados me alegrou muito nesse sentido, porque o dono de clínica, ele sabe que precisa formalizar, porque está doendo no bolso dele, né? Mas como que a gente vai fazer essa mudança de cultura? De cima para baixo? Não penso que essa seja a solução. Acho que tem que ser de baixo para cima. Então, qual é a percepção de vocês? Por onde que a gente pode começar, né? Quem que pode puxar para si essa responsabilidade? Vocês me permitem voltar um ponto só? Claro. Eu queria trazer uma outra colocação que eu reparo muito na classe médica veterinária como um todo, que é a questão de uma cultura de se virar sozinho, não contar com apoio, e junto com isso, que é meio que um super-herói, né? Eu preciso me virar sozinho, eu preciso dar conta de tudo.
E junto com isso, também é muito comum a gente perceber que o veterinário ele não está habituado a investir na evolução do negócio através do investimento em outras áreas. Então, sem sombra de dúvidas, quando o veterinário passa a contar com o apoio de uma assessoria jurídica, o apoio na parte financeira, um apoio de uma estrutura de marketing, isso permite muito que esse profissional consiga se desenvolver. Lógico, né? Cada momento de cada profissional, né, é diferente. Então, quando que eu vou priorizar o quê, né? Quando eu vou investir em quê? Mas um dos pontos que eu percebo é que tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é a seguinte: o maior fator limitante de qualquer negócio é o próprio dono do negócio. Porque se ele não tiver a percepção de que ele precisa de pessoas, ele precisa de equipe, ele precisa de parcerias para conseguir desenvolver, ele mesmo vai limitar o negócio dele. E vai chegar num nível que ele não consegue progredir naturalmente, né, e fica estagnado nisso. Então, enquanto não tiver essa percepção do médico veterinário de que é importante e até necessário para conseguir uma evolução significativa, contar com o apoio de equipes, de parceiros, né, de outras áreas, vai haver essa limitação. Muitas vezes, não é o que e o como, é o quem pode me ajudar. Então, aí respondendo a sua questão da responsabilidade, gente, a gente tem que entender que dentro da nossa formação existe um conceito dentro de gestão de carreira que se chama carreira proteana, que é um conceito que tem sido falado inclusive em outras áreas, né? Em várias outras áreas no mundo corporativo. O que é a carreira proteana? Antigamente, no mundo corporativo, as empresas elas definiam, né, a progressão de carreira do profissional que está ali dentro inserido. Plano de carreira, né? O plano de carreira era definido pela empresa. E o conceito da carreira proteana é o conceito em que o profissional ele vai definir o rumo da carreira dele. Porque hoje em dia existe uma mudança muito grande no comportamento do profissional, que ele não quer mais ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, as pessoas, eles falam de carreira horizontal, né? Elas vão migrando para diferentes áreas para elas aprenderem algo novo. Então, as pessoas estão ansiando por isso. Dentro da medicina veterinária, o conceito de carreira proteana, que é o quê? Eu assumo as rédeas do direcionamento que a minha carreira vai ter. Então, como a gente, né, na maioria dos veterinários é um profissional autônomo, a gente precisa assumir isso. E quando a gente fala da autorresponsabilidade, principalmente entender esses conceitos do jurídico, do financeiro, que são vários, a gente percebe que são vários pontos que são falhos. E muitas vezes a gente tem que entender, enquanto médicos veterinários, enquanto aluno ainda da graduação, que na grade curricular não dá para a gente ficar inserindo todos os pontos ainda. Lógico, a gente luta para que mude, para que sejam inseridos outros conceitos. A psicologia é muito importante na nossa percepção, porque a gente lida com muitos desafios emocionais na nossa carreira. Então, é muito importante que a gente entenda que não é o que acontece com a gente. Ok, a minha formação não teve nada de psicologia, de comunicação. Eu nunca tive isso. Nas capacitações que eu fiz na pós-graduação, não tive. Agora, o que a gente tem que fazer? Diante do que a gente tem, o que eu posso fazer para construir a minha carreira da melhor forma possível? Então, na nossa percepção, a gente, enquanto profissionais, e nossa carreira, ela começa ainda na graduação, não é depois que a gente forma, né? E muitas vezes até antes, a gente tem que entender que a gente é responsável por construir. Então, a gente levanta muito a bandeira da autorresponsabilidade, né? Senão a gente fica seguindo o fluxo, seguindo a maré e seguindo o efeito manada. Sem sombra de dúvidas, autorresponsabilidade. Isso é ter planejamento, né? É isso que a gente vê, principalmente financeiro, porque o planejamento financeiro viabiliza outros tantos, educacional, do quanto eu vou investir para me capacitar melhor, questão de formalização também, porque a primeira barreira é eu vou ter que pagar contador e eu vou ter que abrir uma empresa. Mas ver isso como despesa e não como investimento na sua carreira. Eu vou abrir minha empresa uma vez, e se fizer certo, não vou ter problema nenhum depois. Então, não é um custo que eu vou ter todo mês. Isso não é despesa, isso é investimento. Então, carreira, a gente precisa investir. Nós, quando abrimos mão de outras atividades profissionais que a gente tinha no Sul e fomos abrir, montar Jurídico Pet, a gente abriu mão de renda. Porque a gente queria investir em algo que a gente acreditava. E depois aquilo vai começar a rodar e volta. E aí, claro, a gente fica super feliz pelo que a gente está construindo. Mas a gente investiu lá atrás. Hoje a gente olha outros colegas e vê, nossa, às vezes, né, a gente encontra alguns conhecidos de faculdade e tal. E fica com a percepção, eles estão no mesmo lugar.
a gente fala, mas a gente deu um passo para trás. Né? A gente fez um investimento na nossa carreira. Então, isso é importante até para a nossa saúde mental também, né? Porque quando a gente fala da psicologia, o médico veterinário tem um grande desafio em lidar com a saúde, eventualmente, lidar com a morte, né? De um pet, que é um ente familiar hoje. Mas a organização, enquanto empresa, enquanto profissional, isso é muito importante. Eu acho que impacta muito na saúde mental. Do médico veterinário. A gente tem contato com muitos médicos veterinários que a gente até acendeu o alerta em algumas clínicas. Olha, dá uma atenção ali pro profissional, ele não tá bem. E é disso, essa informalidade causa isso, uma insegurança no profissional, né? Impacta Sem sombra de muito. dúvidas. A insegurança, ela impacta muito na nossa postura. E o ponto da autorresponsabilidade é o seguinte: quando eu assumo a responsabilidade pela mudança de algo, eu naturalmente vou encontrar alternativas. Eu vou me questionar o que eu posso fazer diante disso para melhorar a situação. Quando eu transfiro essa responsabilidade, eu já assumo que eu não tenho o que fazer, não há o que ser feito por mim. Então, eu costumo dizer que mesmo que alguma atividade seja de responsabilidade de uma outra pessoa, se a não execução dessa atividade pela outra pessoa te afeta, assuma a responsabilidade por influenciar a outra pessoa para que ela possa executar a atividade. Então, mais uma vez, entra a autorresponsabilidade. Mesmo quando algo não é responsabilidade sua, você tem a responsabilidade de influenciar o meio para obter os resultados que você deseja. Pode falar. Não, essa questão da autorresponsabilidade que eu tava pensando aqui acontece bastante e não clientes nossos diretamente, mas quando a gente é consultado, em casos de processo, de erro médico, de falha na prestação de serviço, ou quando o cliente vem e reclama, mas aqui o perfil do cliente está muito diferente, porque agora o tutor está super exigente, mas falta um pouco, assim, do nosso olhar jurídico, falta um pouco do médico veterinário dar um passinho para trás e entender, o que será que eu fiz, né? Como que foi a minha comunicação? Onde foi falho o meu atendimento? E nesse ponto, assim, como que vocês entendem e veem essa questão da comunicação e de se responsabilizar também pelos seus atos? Fantástico. Agora a gente vai falar bastante, né? Não que a gente não tenha falado antes, né, gente? Mas um ponto muito importante, dentro da autorresponsabilidade, o que a gente observa? E está muito linkado com o que a Aline trouxe aqui. Tem muita gente que quer o resultado, mas tem pouca gente que está comprometido com o processo, tá? Então, é uma conta que muitas vezes não fecha. A gente tem que entender, putz, eu quero ter a satisfação dos meus clientes. Todos os veterinários que chegam pra gente, eles querem isso, né? E já tiveram demandas que chegaram pra gente que a pessoa queria justamente ajustar isso, como que ele pode melhorar o atendimento ao cliente dele, enfim. Então, todo mundo quer, só que a gente precisa assumir a responsabilidade, mais uma vez, do que eu posso fazer para melhorar esse ponto. E, gente, é um processo contínuo, porque a gente sempre vai ter algo que a gente pode desenvolver, né? Então, é um processo contínuo, a gente não deve levar isso como um peso, mas como parte do nosso trabalho, tá? Para a gente se desenvolver enquanto profissionais. E com relação à comunicação, eu trabalhei uma época fazendo intermediação de clientes insatisfeitos que reclamavam em redes sociais, né? Com veterinários que estavam envolvidos nessas reclamações. E nessas intermediações, tinham 2 pontos cruciais que eu observava que era, tipo, unanimidade, assim. O que aconteceu nesse... Não acompanhei nenhum caso de erro técnico, tá? De falha técnica. Mas o que aconteceu no caso? Falha de comunicação, que isso não é uma particularidade da medicina veterinária, né? É um gargalo das grandes corporações também. A falha de comunicação, ela acontece em todos os meios, até na nossa vida pessoal, muitas vezes, muitos problemas surgem por falha de comunicação. E um outro ponto importante, que a Aline também já trouxe aqui, que é a falta de alinhamento de expectativa. E o que o médico veterinário precisa entender, do nosso ponto de vista, é que, quando eu estou atendendo um paciente, quem é a pessoa mais capacitada para conduzir aquilo e para informar o tutor do que pode acontecer com aquele caso? De informar as variáveis, o que vai acontecer, qual vai ser a conduta, por que você está tomando aquela conduta. Então, para isso... É o próprio profissional. É o próprio profissional. Então, para isso, é o próprio profissional, é o veterinário. A gente é o profissional mais capacitado ali naquele momento. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter essa comunicação, a gente precisa investir tempo nessa comunicação, é uma coisa que eu sempre fiz questão. Minha consulta, 1h30. Primeira consulta, 1h30, porque eu evito o retrabalho depois nos retornos. Eu deixo tudo alinhadinho já.
E eu trabalhava com paciente crônico, né? Ele voltava a vida inteira dele, eu acompanhava ele o resto da vida dele. Então, a gente precisa entender que nós temos esse papel e que a responsabilidade é nossa. E outro ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é que o cliente que chega pra gente não é igual ir lá e comprar um carro, que eu saio super feliz dirigindo o meu carro novo. Não. O nosso cliente, ele não tá ali porque ele quer. Se ele pudesse, ele escolheria não tá ali. Né? Então, ele está fragilizado emocionalmente. Então, nós temos que ser a parte racional e a gente tem que, mais uma vez, se desenvolver para prestar o melhor serviço possível. Existem clientes que realmente são desafiadores? Existem, gente. Eu já atendi muitos clientes desafiadores. Só que se a gente não sabe o básico ali, que é o posicionamento, como que você vai conduzir, a sua postura de liderança dentro do consultório, a gente tem que assumir essa postura, e isso não é crescer para cima do cliente, não, é você demonstrar segurança, passar credibilidade no seu atendimento. Se a gente não assumir esse papel, a chance da gente ter uma complicação depois, a chance de alguma informação ali, o cliente perceber, tipo, não, eu acho que ele não está sabendo o que ele está fazendo, acho que ele não está seguro do que ele está falando, é muito grande. Então, a gente precisa certificar disso. E lógico que para isso, mais uma vez, o embasamento técnico é fundamental, mas não é só isso. Dentro de comunicação, existe uma armadilha muito grande. O que a gente percebe? A gente percebe muito no mercado veterinário, que é o mercado onde a gente atua. Mas acredito que isso aconteça em todos os mercados. A maioria das pessoas acaba não percebendo a necessidade de buscar conhecimento e de se desenvolver em comunicação. E eu imagino qual seja o motivo, que é a armadilha que eu estava comentando. Porque a gente se comunica desde bebê. Quando a gente nasce e é bebezinho, mesmo sem ter aprendido a falar, a gente se comunica através do choro, através das expressões, enfim. E a gente passa a vida inteira se comunicando. E aí está a armadilha. Porque muitas vezes você chega para um profissional e fala bem assim, pô, investe em desenvolver sua comunicação. E muitas vezes, cara, para que eu vou desenvolver comunicação? Eu já sei me comunicar. Me comunico a vida inteira. Mas o fato de você se comunicar a vida inteira não quer dizer que você não possa melhorar e muito a sua habilidade de comunicação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas armadilhas, porque às vezes a gente acha que sabe, e mesmo que saiba, você pode melhorar essa competência. E até em outros âmbitos, por exemplo, tá no âmbito familiar, tá entre amigos. Se não se comunica tão bem, o pessoal te conhece. Aí o pessoal acha assim, o fulano é mais tímido. Ele não gosta de falar, não gosta de abordar tais assuntos. Só que profissionalmente não tem o cliente, ele não vai dar essa passada de pano de, não, ele não sabe falar bem, ou é o jeitinho do médico veterinário que não soube me explicar. Não, ele vai ficar chateado, porque ele queria explicação. A gente, quando vai no médico, o médico vai ver algum diagnóstico nosso, vai sugerir um tratamento, a gente quer alguém seguro. Vai dizer assim, não, nós vamos fazer esse tratamento porque esse é o mais adequado. Agora, se chega num consultório veterinário, tem um diagnóstico, vai passar um tratamento, é inseguro, eu não sei se esse é o melhor, vamos testar aqui, aí depois a gente faz um exame. Não vai dar segurança, tu tá tratando de uma vida. E um ponto que é muito importante é a compreensão de que tudo comunica. Sim. Então, porque muitas vezes, quando se fala em comunicação, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é a fala. Né? Quais são as palavras que eu utilizo. Mas a comunicação vai absurdamente muito além. Por exemplo, existem várias pessoas que, por medo de serem julgadas, não se posicionam. Não se posicionar, comunica. E você vai ser julgado pela forma como você se posiciona, né? Então, e você comunica. Posso dar um exemplo prático aqui no atendimento ao cliente que isso acontece, de não se posicionar? Cliente reclama. Eu já vi, gente, essa postura de médico veterinário. Cliente reclama. Primeira coisa que você tem que fazer é conversar com esse cliente. E a pessoa, sabe o que o veterinário fala? Nem vou falar com esse cliente. Foge. Só que olha que louco. Isso abre margem para quê? O cliente ele pode pensar, ele está fazendo um tratamento errado. Isso, ele pode pensar que você está inseguro no que você está falando. Ele pode pensar que, talvez não tenha tempo, mas ele pode pensar qualquer coisa. Se você, diante de uma situação de reclamação, você não vai lá e quer resolver o problema, porque muitas vezes o cliente, ele não quer que você solucione o caso, ele quer que você dê a atenção devida para o que ele está falando e que vocês resolvam aquela situação. Entende? Então, se a gente se omite
nessa comunicação, a gente também está comunicando algo. Só que aí a interpretação do que a gente está comunicando é do interlocutor, é de quem está na outra ponta. E aí dá margem para tudo. Então, essa omissão também, ela vai comunicar algo e é só você pensar assim, ó, o que você está comunicando com essa postura? Qual é a mensagem que você quer passar para esse cliente? É uma mensagem de uma postura segura, um profissional que é capacitado naquilo que ele está fazendo? Ok. Esse comportamento que eu estou adotando, passa essa mensagem que eu quero passar ou não passa? Tá alinhado ou não? Está alinhado ou não com isso? E é aí que vem o processo. Exato. É aí que chega o processo e às vezes o cliente chega pra gente assim super desesperado, mas eu não fiz nada de errado, eu sou impecável, participei de congresso, super chateado, assim, aquela questão que a gente falou no simpósio do Ecoavet, né? Poxa, eu sou impecável com a minha atuação e aí o cara veio aqui e me colocou um processo. Aí tu começa a conversar e começa a entender que lá na raiz poderia ter sido evitado, né? Com uma boa conversa, com uma boa comunicação, uma explicação do procedimento. A gente tem filho, Vanessa tem filho, né? Tá aqui cuidando da filhinha dela, eu tenho também. Então, assim, tá manjado dizer que o pet é filho? Tá. Mas o médico veterinário precisa internalizar isso. E aí, trazendo para o nosso viés, né? Às vezes, o ruído de comunicação vem quando tu entrega um termo frio. É simplesmente assina aqui. Assina aqui porque tem risco de morte. Para o pessoal não me interpretar errado e dizer que não precisa de termo, não é isso. O termo ele é essencial, a gente precisa ter esse documento para uma possível defesa, né? A gente também não vai ser inocente a ponto de não ter esse documento, até porque a falta desse documento é uma infração ética, mas tomar cuidado com essa afronta do cliente, né? Não é porque tu tá pensando que ele pode te processar, que ele tá lá meio nervoso e tu dá um documento que acabou com o teu atendimento, assim, simplesmente assina aqui. A gente fala bastante em diferenciação e inovação na medicina veterinária e a forma como a gente redige os nossos contratos e como a gente orienta os nossos clientes é muito diferente daquilo que existe na advocacia como um todo, né? Não sei se eu já cheguei a mostrar para vocês que a gente usa uma metodologia que chama legal design. Então, nossos contratos, nossos termos são todos redigidos com uma jornada de comunicação com o cliente dentro do contrato. Então, a gente usa ícones gráficos, a gente usa fluxograma, para que essa comunicação ela não fique truncada com a entrega de um termo frio. Então, além de tu ter essa habilidade de te comunicar, desenvolver essa habilidade de te comunicar, o teu termo também tem que comunicar da mesma forma, né? E quando a gente fala de comunicação assertiva, invariavelmente a gente passa por uma comunicação facilitada. Então, se através desse tipo de contratos eu consigo facilitar a compreensão, o entendimento dos clientes, excelente. Eu estou tendo uma evolução em termos de comunicação. E até sobre os termos, trazer essa questão da autorresponsabilidade de novo. Por que se tornou obrigatório ter esses termos de consentimento? Porque o médico veterinário não se comunicava com o cliente. O cliente ia lá e reclamava, eu não recebia informação, eu não sabia que tinha esse risco. E aí, o que a lei faz? Tenta regular aquilo que não está sendo feito. E aí, por isso se tornou obrigatório ter termos de consentimento, fazer o cliente assinar um termo de consentimento, porque havia uma falha na comunicação. E ainda há, porque hoje em dia não é só imprimir um documento genérico e dar esse documento para o cliente assinar. E aí, quando a gente vai trabalhar essa questão do termo, e a gente explica assim, vamos conversar, o que é o termo? Você tem que explicar para o cliente o que é, quais são os riscos, quais são as orientações, se é uma cirurgia pré-operatória, pós-operatória, para ajudar o animalzinho que está sendo atendido. Então, é para isso que serve o termo. Vamos confeccionar a gente manda ali um questionário para a gente montar e estruturar esse termo de uma forma empática. Aí tem pessoas que vêm nos consultar e falam, não, mas isso vai dar muito trabalho. Só que se vai dar muito trabalho escrever para formalizar aquilo ali, acha que esse trabalho é feito todo dia quando o cliente está ali na frente e eu tenho que falar para ele isso. O termo, na verdade, vai te auxiliar, porque vai te lembrar exatamente o que tu precisa dizer naquele momento, né? E muitas vezes, isso acontece muito, né? Eu vou botar na minha realidade, vou fazer uma drenagem pericárdica, que é um procedimento de risco, e eu preciso de um termo de consentimento, né? E eu vou lá, ao invés de eu ir lá explicar esse termo, explicar o porquê que eu estou fazendo isso,
E até trazer a minha experiência prática. Olha, nunca aconteceu, mas é um risco que acontece. E eu vou explicando todos os pontos. Quais são esses riscos? É diferente de eu chegar e falar bem assim, olha, vai lá na recepção e acerta o procedimento e a pessoa entrega um termo falando que o bicho pode morrer. Que o filho dele pode morrer no procedimento, né? Então, a gente, mais uma vez, aí entra a autorresponsabilidade, porque o médico veterinário, principalmente, tem médico veterinário que ele quer só dar notícia boa, né? E existe uma premissa em comunicação que fala assim, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba como. Então, muitas vezes eu dei notícias que foram muito ruins, né? Até pela minha abordagem, pela minha especialidade. Só que a gente tem que saber como fazer isso de forma empática, mas sem omitir a informação daquele cliente. Então, existem formas e formas da gente comunicar. Só que a recepcionista, ela não está apta para fazer isso, porque ela não conhece aquilo que eu estou fazendo, ela nem sabe o que é uma drenagem pericárdica. Ou muitas vezes não está apta, né? Aí depende de Muitas treinamento. vezes, exatamente. Mas assim, mesmo se tiver apta, eu Sim. acho que o profissional que vai fazer aquele procedimento, não custa a gente ir lá e trazer essa informação e passar essa segurança para o cliente, porque nós lidamos com a área médica. A área médica, Sim. se eu levo o meu pai, se eu levo o meu filho no médico, eu quero me sentir segura de que aquele meu filho está tendo melhor atendimento, meu pai está tendo melhor atendimento. Então, a segurança é algo fundamental dentro do atendimento médico, na minha percepção, né? Sim. E Então, a na gente hora do precisa passar processo, isso. essa recepcionista não vai responder pelo Exato. aquele documento. Sim, sim. Né? Exato. Como que tu vai te portar, como que tu vai chegar na frente de um juiz e dizer, eu fiz tudo certo, se tu não fez tudo certo, começando pela confecção e assinatura do termo, né? Exato. E existe Exatamente. toda uma estratégia, né? Existem termos, documentos que, ok, sem nenhum problema, né? A pessoa assinar na recepção. Agora, existem documentos que é importantíssimo o médico veterinário apresentar, explicar, para que seja assinado pelo cliente. E Agora, para que ele se sinta seguro. um né? ponto que é fundamental para uma comunicação mais assertiva é a flexibilidade, a capacidade de flexibilidade na comunicação. As pessoas são diferentes. E o que a gente enxerga muito comumente dentro da medicina veterinária? Um profissional que age daquela forma, e me lembrei do que você falou, Aline. Ah, ele é desse jeito mesmo. Ah, ele é assim mesmo. Ó, fulano é grosso, mas ele é assim mesmo, mas ele é muito bom. E a gente não pode se acomodar com eu sou assim mesmo. A gente costuma falar que um bom médico veterinário não basta entender de animais, tem que entender muito de humano. Tem que entender muito de gente. E quanto mais a gente entende de gente, e a gente busca conhecimento a respeito de comportamento humano, mais fácil fica da gente flexibilizar a nossa comunicação para que ela seja mais assertiva para uma pessoa em específico. E o que ajuda muito nessa flexibilização e na compreensão e interpretação de cada indivíduo? Empatia. Então, quando eu consigo empatizar, vamos dizer assim, né, com o cliente, quando eu consigo, entre aspas, me colocar no lugar dele, porque não é exatamente se colocar no lugar, e perceber, né, qual a posição que aquele cliente está, eu consigo entender qual seria o melhor caminho a ser conduzido. E aí eu trago um exemplo. Por exemplo, eu já vi em várias clínicas, hospitais veterinários, o cliente recebendo um termo ou um contrato para assinar da seguinte forma: já virado na terceira página, no local de assinatura, dobrado e entregue na mesa com a caneta e falando bem assim, assina aqui, faz um X. Não foi informado que termo é esse, o que tem ali dentro, para que está sendo feito aquele termo. E aí, o que eu costumo dizer? Sabe como que você faz para saber como que o seu cliente se sente? Se coloque no papel de cliente. Se você chegar num lugar e uma pessoa te entregar um documento na última página dizendo que você tem que assinar ali sem explicar do que se trata, você vai se sentir como? E a pessoa fala, eu vou me sentir inseguro. Pois é, você quer que seu cliente se sinta inseguro durante o seu processo de atendimento, durante toda a jornada dele junto ao seu negócio? Então, o exercício da empatia e da flexibilidade na comunicação é muito importante para a gente melhorar nesse aspecto. E eu vou falar um pouquinho dessa flexibilidade também. Outro ponto é antes do termo, né? A gente não pode se comunicar com o idoso, por exemplo, da mesma forma que a gente se comunica com o adolescente. A nossa comunicação com um tutor que é médico, ela é diferente da minha comunicação de um tutor que é leigo naquele assunto, que é engenheiro, né? O engenheiro, ele quer, normalmente ele quer assim, tá, mas qual é a chance? Ele quer uma resposta um pouco mais exata, né? Mais exata. Então,
mais uma vez, aí eu vou falar outro pressuposto da comunicação, tá? A gente gosta muito dessa abordagem, né? Então, a gente fala demais de comunicação, porque a gente percebe que é uma das grandes falhas aí na rotina, né? Mas um dos pressupostos é a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Isso, às vezes, quando a gente fala isso, Dói. o veterinário chega a se retorcer, né? Na cadeira, nos treinamentos que a gente faz. Nossa, mas como assim? Mas é o cliente que não entende. Mais uma vez, se a gente assume que o cliente que não entende mesmo, eu não busco alternativas para me comunicar de uma maneira diferente que faça aquele tutor compreender aquilo que eu estou dizendo. E de quem é o maior interesse de que essa comunicação seja compreendida? É da pessoa que está ali conduzindo aquele caso. Eu quero que o paciente fique bem, né? E aí, um ponto de alerta aqui é que existem alguns veterinários que eles complicam a comunicação falando muito em termos técnicos. Vocês falam muito, né? A gente não fala aqui em juridiquês. Se você falar juridiquês, eu não vou entender nada. Eu, como veterinário, não vou entender nada. Então, é muito importante que a gente adeque a nossa linguagem para a pessoa com quem a gente está se comunicando, porque senão eu vou ter uma chance maior de ter alguma falha nesse processo. E outro ponto, dentro de tudo isso que a gente falou, o veterinário ele precisa aprender que ele tem que se relacionar com o cliente. E o relacionamento não é se tornar amigo, né? Que tem gente que fala assim, eu não vou ficar. E, tipo, se você fica, tudo bem. Eu já fiquei amigo de clientes meus, né? Que eu tenho contato até hoje. Só que assim, você não precisa ser amigo, não é isso. Mas você se relacionar com o seu cliente é fundamental. Isso em qualquer área. Na medicina veterinária, igualmente. Né? Então, a gente precisa aprender a se relacionar. E comentei aqui a respeito da importância da gente conseguir interpretar as pessoas para poder se comunicar de forma assertiva. E falei também a respeito do quanto é importante a gente entender de gente. Então, por isso que toda vez na MedVet Masters que a gente aborda o tema comunicação, a gente aborda pessoas. Então, como que eu consigo interpretar os diferentes perfis dessas pessoas? Quais são as características? Porque uma vez que o médico veterinário começa a aprender sobre isso e começa a ter mais facilidade de olhar para a Aline se comportando, falando, e falar bem assim, nossa, ela parece ser mais assim, assim, assado, ela parece ter tal perfil comportamental, ela parece ter o valor de segurança bem alto. A partir do momento que eu consigo entender como é a personalidade da pessoa, aí eu consigo adequar a minha comunicação para isso. Conhecer o teu cliente. Olha que legal isso, como é tudo muito interligado, né? A gente falou de autorresponsabilidade, de comunicação, de fator de diferenciação. E aí tá aquele link que não me deixa mentir. A gente visitou uma clínica, um cliente há poucos dias, e eles têm no ambiente de descanso ali da equipe, eles têm as métricas de atendimento, né? Para o pessoal seguir ali as metas. E eles têm separado por público. Então, eu tenho o pai de pet e a mãe de pet. Eu tenho o idoso, o aposentado, o influenciador digital e o quarto, não vou me recordar. E aí, pensando em fator de diferenciação, né? Conhecer esse cliente faz com que eles sejam diferenciados no mercado e que seja uma empresa que cresce exponencialmente. Então, é muito legal isso que vocês estão falando, porque a gente consegue enxergar casos de sucesso na veterinária. Não é só vir aqui dizer que tá tudo errado. Não, tem muita coisa legal acontecendo, né? E você falou sobre case de sucesso, me fez lembrar de uma coisa que é muito recorrente na medicina veterinária. A gente ouve de muitos veterinários a seguinte questão, fala bem assim, poxa, fulano de tal, concorrente, fulano de tal, o cara tem um monte de cliente, ele consegue captar um monte de cliente no mercado, só que, nossa, cara, ele é muito péssimo tecnicamente, como é que o cara consegue? E aí, ao invés de olhar para esse profissional e se fazer perguntas do tipo, que tipo de competências e habilidades que esse profissional possui que permitem ele ter esse tipo de resultado, se é um resultado que eu estou buscando, claro, logicamente. E aí, quando a gente olha com um olhar de curiosidade, que a gente estimula muito os nossos clientes mentorados, olhe para as coisas com um olhar de curiosidade. Volte a ser criança, seja curioso. Quando você olha com um olhar de curiosidade e você se pergunta por que aquele profissional, mesmo com uma baixa capacidade técnica, está conseguindo ter tantos resultados positivos. E aí você começa a perceber os detalhes. E aí, eventualmente, você vai ver que ele tem uma grande capacidade de comunicação, você vai ver que ele consegue desenvolver o marketing muito bem. E aí, o que acontece muitas vezes também entre os médicos veterinários? Não, mas marketing é o cara fica mentindo para poder vender o produto. Eu não gosto de marketing. Então, assim, falta muito, é o que a gente estava falando, né? A falta de conhecimento atrapalha muito.
Então, quando a gente se abre, Preconceito também, preconceito. né? Quando a gente São- se abre para conhecer, um mundo novo aparece. São as mesmas objeções que a gente vê em relação ao jurídico. Ah, eu não preciso de jurídico porque eu nunca tive um processo. Aí a gente começa a fazer uma entrevista, faz uma anamnese quase, né, da empresa. E vai perguntando, vai aparecer uma situação aqui, uma situação ali. Tá, mas como que tu resolveu isso? Ah, eu busquei o contador. Tá, e qual foi a solução do contador? Chega a arrepiar os cabelos. Quando a gente, claro que a vida vai levando e algumas ações elas não levam até um resultado, um prejuízo efetivamente. Mas é contar com a sorte. Aí vem muito com o que tu falou no início, né? Navegar no desconhecido sem saber o que pode Sem- acontecer, né? Sem entender quais são as consequências dos atos. E aí a gente volta lá na formalização do médico veterinário que não é formalizado, ele não entende quais são os prejuízos. E aí é uma bola de neve. E tudo isso que a gente falou aqui é multidisciplinariedade da empresa, né? E eu acho que também o que falta é se enxergar como um negócio. Uhum. Não só como um profissional técnico. Não, eu sou um negócio. A minha carreira é um negócio. E aí, esse quebra-cabeça, ele tem que ser montado com a peça do desenvolvimento da carreira, com a pecinha do contador, com a pecinha do jurídico, sabe? Tudo vai se encaixando para te ter um negócio de sucesso. E aí, tu te pergunta, tá, mas como que aquele cara que tecnicamente não é bom, ele tá prosperando, a empresa dele tá prosperando? Porque ele não enxerga como um profissional técnico, ele se vê como um empresário, né? Como Isso um é gestor. espetacular. É espetacular Sensacional. e muda a realidade do profissional. No momento em que ele passa a se enxergar como um negócio. Passa a ter cuidado com diversas coisas que não tinha cuidado antes. Passa a investir em diversas áreas e evoluções que não investia antes. Muda a realidade completamente. E até porque, assim, o pessoal menospreza o marketing e talvez seja porque o nosso código de ética, eu falo do advogado, assim como do médico veterinário, tem um monte de vedações. Uhum. Aí, via de regra, publicidade não pode. E aí não entende. Só que aquele profissional que talvez tecnicamente não seja bom de fato, ele está trazendo clientes para a empresa dele. Então, ele tem caixa para contratar outras pessoas que tecnicamente são bons. Então, ele está um passo à frente daquele que está um consultório fechadinho. Ah, eu sou muito bom, mas os clientes não estão vindo. Para ele, solucionar é muito mais fácil, porque normalmente a gente precisa investir. E aí, esse profissional, ele investiu em marketing, ele está trazendo cliente, ele, se tem muito atendimento, ele vai precisar de equipe e ele vai ter como contratar bons profissionais, se ele for bom na contratação. Então, ele não necessariamente precisa ser excelente tecnicamente, né? O problema dele talvez seja mais fácil de resolver do que daquele que está lá no Total. consultório só reclamando e vendo o lado negativo do colega, né? E o problema é que muitos médicos veterinários, eles assumem o marketing como a publicidade. E o marketing vai muito além disso, porque toda a experiência do cliente com você, desde quando ele liga para agendar, fazer o agendamento, tudo isso vai impactar na experiência do cliente, na construção do seu posicionamento no mercado. Então, como que eu estou sendo atendido, pós-atendimento, tudo isso vai construir, a gente fala muito da jornada do cliente, né? Que é desde quando Desde quando o cliente busca serviço. você, o tutor busca seu serviço, ele precisou de um serviço, né, que você oferece, até o pós-consulta, como que você vai conduzir depois. Então, quando a gente faz uma reflexão de como, se colocando na posição do cliente, mais uma vez a empatia, né? Se colocando na posição do cliente, como que é quando ele me acessa, como que é o atendimento, como que é o pós-atendimento, a gente consegue perceber quais são as falhas ali, e começa a ir corrigindo aos poucos, né? E tudo isso é uma construção do seu marketing, do seu posicionamento, não é só a publicidade em si, né? A publicidade é apenas um recurso. Então, todo o resto também tá construindo o seu posicionamento no mercado. E essa reflexão também ajuda a minimizar o risco também, inclusive, de um processo. Porque você começa a preencher, né? A olhar para os gaps que você está tendo no seu atendimento. E muitas vezes o veterinário se incomoda, né, com o fato de terem vários clientes, né, no mercado sendo atendidos por esse profissional, que não é tão bom tecnicamente, mas que investe bem em marketing, né? A gente está trazendo como exemplo marketing, mas Em essa outras discussão serve áreas, para outras áreas também. E aí eu costumo pensar o seguinte, mas você gostaria que esses clientes que estão sendo atendidos por um profissional que você julga não ter tanta habilidade técnica fossem atendidos por alguém com melhor habilidade técnica? Com certeza. Então invista você também em marketing. Porque se você fizer um bom trabalho, além de você conseguir
captar mais clientes e fazer com que mais clientes sejam bem atendidos, você também vai melhorar seus próprios resultados enquanto negócio. O marketing em si é conhecer o cliente, entender o que é a dor do cliente. Um exemplo bem prático meu e da Aline. Qual é o objetivo dos nossos podcasts? Qual é o objetivo de a gente estar aqui em parceria com a VetSign? É falar sobre negócios veterinários, é falar sobre carreiras veterinárias, é alcançar esse veterinário sem eu ter que estar falando de artigo de lei. Então, quando o meu cliente vem procurar a Jurídico Pet, ele procura a Vanessa e a Aline e esse conhecimento profundo do negócio veterinário, não só da lei em si. Então, quando o veterinário ele entende que o marketing não é panfletear ou não é fazer um post de antes e depois ou fazer uma foto de um animal com a barriga aberta, quando ele entender que o marketing é relacionamento, a virada de chave vai vir e o cliente vai vir também, porque tu vai estar onde o teu cliente está, vai falar a língua que ele quer que tu fale, né? É basicamente tudo ao que o cliente é apresentado está em marketing. Tudo com o que o cliente tem contato está envolvido no seu marketing. Você tem como modificar para poder melhorar a experiência do cliente e gerar uma percepção de valor diferenciado. E o marketing é relacionamento. E aí a gente vê as pessoas têm preconceito porque falam, eu não quero ter perfil igual o pessoal tem no Instagram. Eu não quero fazer post assim. Não quero fazer vídeo. Só que se é relacionamento, quem tá de um lado é você. Então, tem a questão de personalizar. Da pessoa entender que vai entrar naquele perfil e vai encontrar no Jurídico Pet a Aline e a Vanessa. Não tá escrito jurídico igual das outras formas. Por quê? Porque a gente tenta ao máximo ser a gente falando. Que as pessoas leiam, que daqui a pouco leiam com a nossa voz, o sotaque do Sul, falando o que tá falando ali. E isso é marketing, é o relacionamento e não é fazer igual os outros fazem. Porque é você, então tem que personalizar. Tem uma moça lá no Sul que eu até acho que o marketing dela não funcionou, porque eu não lembro o nome dela, eu só lembro a frase. Mas ela trabalha com essa questão de marketing e ela diz, tu vai fazer o teu nome, rapariga. E é bem isso, assim, é fazer o teu nome, né? Mostrar o teu trabalho, ter esse relacionamento com o teu cliente, que as pessoas lembrem da Vanessa e do Rodrigo. Eu, assim, claro que eu vou lembrar o nome da Vanessa sempre, né? Não, mas Será por quê? Isso que ela é esquecida, eu né? sou No teu bem caso, esquecida. Mas não lembrar o próprio nome, né? Aí seria- Então, mas seria é que às vezes problema. acontece uns tilt aqui. E desde o início, assim, que a gente começou a consumir o conteúdo de vocês, gravou muito a Vanessa e o Rodrigo, né? Então, a comunicação de vocês, ela é muito assertiva. Eu acho que tá alcançando... Acho não, certeza que tá alcançando muita gente. A gente sente uma sinergia, já falei isso várias vezes, né? Tô bem repetitiva. Mas a gente sente uma sinergia muito legal com vocês. Vocês são Sim, nós pessoas maravilhosas, de energia boa, com pensamento pra frente, sem ficar nessa crença limitante de que a veterinária é só atender bicho, né? Então, tô muito agradecida de vocês estarem aqui hoje. Gente, eu tô encerrando, porque o James já avisou lá na porta que tá acabando o nosso tempo. Mas vai ficar um gostinho aí de quero mais, né? Para que a gente converse em outras oportunidades. De repente, a gente faz uma parte 2 para falar só de marketing, que tem bastante coisa. E agradecer vocês terem vindo aqui. Quero que vocês deixem uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Pode falar, pode começar. Bom, agradecemos mais uma vez imensamente pelo convite. Faço das suas palavras as minhas, né, na questão de que admiramos o trabalho de vocês. Percebemos claramente que a comunicação de vocês é bastante assertiva também com o público. Ouvimos muitos elogios de vocês a partir de vários médicos veterinários. Olha que legal. E foi um prazer imenso estar junto com vocês aqui. Sem sombra de dúvidas, da nossa parte, vamos ter parte 2, 3. A gente pode fazer várias várias. O que vocês acham, gente? Depois conta pra gente o que vocês acham, A né? gente separou uma surpresa para vocês. Eu vou dar uma conferida se chegou. Não, Nossa! você não tá pensando, eu te mandei no WhatsApp. É que eu Cancelou, a gente pediu o iFood. Sério? Eu te mandei no WhatsApp. É já que eu coloquei pra não vibrar. Aham. Não chegou. Mas- Ai, que pena. Mas a gente tem um presente, então era pra ser mais legal, mas... Mas já tá muito legal, gente, tá aqui com Nossa. vocês. Esse aqui, na muito verdade, é um obrigada. brindezinho que Muito, normalmente muito a gente dá obrigado. para os nossos Ai, clientes, que nossos legal. parceiros com um pouquinho do nosso material. Agradeço Ai, imensamente. gente, obrigada. Ó, vou falar a verdade, hein? Já gostei. Muito
Ai, bom. nossa, eu tô super frustrada agora. Ah, imagina, que isso. E assim, ó, eu só quero também falar que a sinergia com vocês, né, com o que vocês fazem, também é uma sinergia muito grande. A gente, desde o primeiro contato, né, com vocês, a gente sempre sentiu essa conexão muito grande. Eu acho que tem muito alinhamento de propósito, né, e a gente tem muito a agradecer por profissionais fora da área veterinária olharem para a medicina veterinária. Então, a gente agradece imensamente a bandeira que vocês levantam junto a nós, né? Porque nós realmente precisamos desse tipo de orientação. Então, a gente só quer agradecer pelo convite, agradecer por estarmos aqui com vocês, porque é uma honra mesmo, é um privilégio para nós a gente ter pessoas que estão nos auxiliando a trazer mais profissionalismo para a nossa classe. Contem conosco. Ah, que legal. E quem não segue ainda, qual que é o perfil de vocês no Instagram? @MedVetMassa, sigam lá, falem com a gente. A gente fala assim, ó, falem com a gente no direct, a gente responde todo mundo, pode até ser que demore um pouquinho, mas a gente responde todo mundo. Então vai ser um prazer te ter lá e poder compartilhar como é que a gente está fazendo aqui com vocês. Tamo junto. Gente, muito obrigada. Esperem aí o próximo episódio do podcast da Jurídico Pet junto com a VetSign. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada. Até breve. Tchau, tchau.